Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Duarte, ou Dr. Multitul. E se você chegou nesse canal, quer dizer que ou você é minha mãe, ou meus irmãos, ou conhece algum deles, porque esse é o primeiro vídeo. Então, oi mãe, oi gente, tudo bom? Bem-vindos. Mas por que doutor? E por que Multitul? Bom, doutor, porque é isso que eu sou. Eu vim em 2010 para o Canadá, com o sonho de fazer um mestrado e fazer um doutorado. E a gente, né, minha esposa, com as minhas duas crianças na época, a gente veio de Malicuia para desbravar essas terras do norte. E, felizmente, agora no ano passado, em 2010, eu defendi meu doutorado em Psicologia de Esporte, junto com a Escola de Educação Física da Universidade de Ottawa, ou Ottawa, ou Ottawa, dependendo de onde você estiver. E esse processo, toda essa jornada, foi uma jornada de imenso aprendizado. Quando a gente é pai e quando a gente é estudante, a gente não tem só que aprender a matéria, os artigos, sobre a pesquisa, a gente aprende sobre tudo que acontece ao nosso redor. A gente tem que aprender sobre as regras da escola, que os seus filhos estão estudando, tem que aprender sobre o sistema de saúde, tem que aprender sobre como o trânsito acontece, a gente tem que começar como do zero mesmo, em diversos aspectos. E uma das coisas que eu tive o privilégio de começar do zero foi no ciclismo. Porque quando a gente chegou, a gente teve que se desapegar de uma série de privilégios e de confortos que a gente tinha no Brasil. Um desses confortos era de ter 2 carros. Então, eu tinha um carro, trabalhava, minha esposa tinha outro carro, trabalhava, e a gente ia para lugares diferentes. E chegando no Canadá, ninguém trabalhava. A gente começou a fazer as aplicações, aplicar para o trabalho, e, enfim, aplicar para o mestrado, e aí o mestrado se tornou meu trabalho, porque eu tinha bolsa. Só que quando você trabalha como um estudante de graduação, a coisa não é tão simples. Então eu falei, olha, sem motivo da gente ter 2 carros, vamos ter uma bicicleta e um carro. Porque com criança pequena, né, meus filhos tinham 4 e 2 quando a gente chegou no Brasil, eu falei, bom, é importante ter um carro. E aí eu decidi começar a ir para a universidade de bicicleta. E com essa história de todo dia você sair de casa, independente se está 5 graus, ou se está 0 graus, ou se está 25 graus, eu pegava a minha bicicleta e era essa forma com que eu ia para o trabalho. As crianças começaram a se animar e falaram assim, papai, eu também quero ir de bicicleta para o trabalho, para a escola deles, né? Aí você olhava, coçava a cabeça, mas meu filho, você tem um ônibus, né? Já está incluído, o ônibus está clean, enfim, ele passa, pega você, está ótimo. Não, papai, então eu quero escolher no esporte do verão fazer o tal do ônibus. E nessa época a gente já morava aqui em Gatineau, quando a gente chegou em Montreal. E as minhas crianças falavam, né, eu quero fazer ciclismo. Não, tudo bem, vamos encontrar então um clube de ciclismo na região para que vocês possam aprender a andar de bicicleta. E quando a gente encontrou esse clube, a forma como que funciona aqui no Canadá é um pouco diferente do Brasil. No Brasil, por exemplo, a gente tem clubes fantásticos, como o Minas Tênis Clube em Belo Horizonte, tem o Pinheiros em São Paulo, e aí os famosos clubes também do Rio de Janeiro, né? Fluminense, Flamengo, que o clube de regatas Flamengo tem um dos maiores times de futebol, né, do país. Mas aqui o clube de ciclismo tem bicicleta. Então a coisa é muito mais especializada, muito mais focalizada. E o clube da região, que era o clube Cuissor, que significa coxa dourada, né, coxa de ouro, eles eram um clube específico para crianças a partir dos 7 anos mais ou menos, até os 16 anos, em ciclismo de rua. E eu falei, e aí, Lipe, você tá afim de fazer? Tá. A Lulu tinha 5 anos na época, muito pequena, tipo, andava com bicicletinha praticamente com rodinha, então a gente falou, olha, a gente pode levar ela, fazer uma voltinha lá no estacionamento, mas não vai dar conta. E
E aí o clube, para poder dar acesso a essas crianças, eles sugeriam que os pais fossem voluntários para ajudar nas atividades do clube. Então a gente tem atividade desde ser um treinador, ou acompanhante do treinador, ou o que eles chamam de pai acompanhante, que quando um grupo vai sair para pedalar, normalmente é uma média de 10, 12 crianças, agora com a pandemia ficou 7 crianças, 8 crianças. Então a gente sempre pedia para que um pai fosse na frente do grupo, outro pai fosse no final do grupo, e o treinador fica mais ou menos no meio, dando as instruções, falando como é que eles têm que se comportar, ou qual é a atividade, qual o exercício que estão realizando. Então, normalmente, mais ou menos essa estrutura. E foi um momento de absurdo aprendizado para mim, porque apesar da minha universidade ser a universidade de educação física, aqui em Ottawa, o meu curso era de psicologia de esporte e eu tenho a formação como psicólogo no Brasil, né? Então, na verdade, essa é a razão de ser doutor multitool, porque toda vez que eu penso numa ferramenta multitool, eu vejo que tem diversas funcionalidades. Não é a ferramenta única que você vai escolher para resolver todos os problemas, mas ela te tira do sufoco. Então, na minha área de especialização, eu acredito ter bastante conhecimento e ser um expert no assunto, mas nas tantas outras áreas que envolvem do esporte, seja em ciclismo, como treinador, seja como pai, seja como marido, eu tenho muita coisa a aprender, tenho muita coisa para desenvolver. Então, tem ferramentas que são um pouco menores. E o convite para esse canal, a razão para criar esse canal é essa paixão que eu tenho de compartilhar conhecimento. Desde que eu cheguei aqui, eu ficava assim encantado com a quantidade de pessoas que faziam esporte, a quantidade de pessoas que queriam ajudar, a quantidade de pessoas que eram voluntários e tanta coisa que é diferente da gente no Brasil. Desde a temperatura, do clima, das trilhas. E falava, gente, isso é muito legal, eu quero compartilhar, eu quero poder extravasar isso, quero poder fazer com que mais pessoas tenham acesso a isso que eu estou vendo. Então, esse canal é um momento, uma oportunidade de a gente conversar um pouco sobre ciclismo, sim, mas sobre criação de filhos atletas, sobre psicologia do esporte, sobre desenvolvimento de treinadores, sobre superar seus medos. Afinal, como eu disse, eu virei um ciclista depois de mais velho, e sou imigrante, né? Que tem que superar muito medo para você sair do conforto que você tem no seu país, para ter que aprender tudo do zero, para ter que fazer amizades todas do zero. Então, tem muito medo que a gente tem que superar, e eu acho que às vezes é compartilhando os perrengues que a gente tem aqui, que a gente pode ajudar outras pessoas que têm sonhos parecidos, ou que têm coisas que podem se beneficiar a partir da experiência que a gente tem. Então, fica o convite, espero estar podendo postar os vídeos de competições, os vídeos de conversas que eu tenho com os meus filhos, de experiências que eu tenho com a minha família, e que nem que seja apenas para atingir a minha família que está no Brasil, né, mãe? Que eu sei que você vai ver esse vídeo, pelo menos você. E saber um pouquinho do que a gente está vivendo aqui, mas se isso puder ajudar mais pessoas que têm, às vezes, o sonho, como meus filhos têm, de serem atletas, e saber, poxa, como é que eu posso me preparar da melhor forma possível, não para ganhar uma competição, mas para me colocar numa situação em que eu possa fazer a diferença, para que eu esteja leve, me divertindo, aproveitando, curtindo. Então, essas são algumas das reflexões que eu quero trazer nesse canal. Valeu, pessoal. Que venham muitos. Tchau, tchau.